Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie esse projeto. Seja premium. Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui ao vivo para mais uma live com um ou uma autora da revista Coaching Brasil. Desta vez nós vamos conversar com Dulce Soares. Dulce, que já coordenou outros dossiês, mas desta vez ela acaba de coordenar um dossiê falando sobre coaching de grupos de equipes da nossa edição comemorativa. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho então sobre o significado dessa edição de número 100. Edição de número 100, são 100 edições da revista Coaching Brasil numa base mensal. Isso quer dizer, foram muitos e muitos dias ao longo desses 8 anos e 4 meses produzindo 100 dossiês, 100 edições. São 1.500 e poucos artigos feitos por 574 autores, se não me falha a memória. E esse é um número muito significativo para nós, não só pela relevância desse trabalho que a gente faz aqui na revista, mas também é um marco histórico. 100 edições num ambiente editorial onde você vê grandes revistas sendo fechadas, e uma das grandes referências que eu tenho é exatamente a Harvard Business Review, e ela fechou em maio passado por causa dessa crise editorial e muito por causa da falta de leitores. Então essa aqui também é uma outra questão que nos aflige muito. Num mundo em que a gente tem uma avalanche informacional, né? É tanta informação vinda de tanto lado, mas por outro lado a informação de baixíssima qualidade e informação enviesada, informação muito focada em vendas e muita gente vendendo produtos e principalmente vendendo cursos, conhecimento que não domina. Então hoje no marketing digital uma das coisas mais comuns é as pessoas quererem criar autoridade sobre um tema, e elas criam autoridade apenas na base de postagem, sem ter nenhum lastro que sustente isso. Então esse é o mundo que nós vivemos hoje, e por isso nós pedimos o apoio de cada um de vocês, para que se tornem assinantes da revista Coaching Brasil, para que nos ajudem a divulgar as nossas publicações, as nossas postagens, para que através deste esforço a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. E Dulce já está por aqui, chegando aí, presente. Muito bom dia, minha cara, boa tarde para você, né? Isso. Bom dia aqui no Brasil ainda, para quem ainda não almoçou, e boa tarde para quem está na Europa como Dulce, que já almoçou. Já. Muito bom, muito boa tarde, minha cara, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Muito bem. E vamos ter também uma divulgação muito especial de um programa de formação, de imersão, que a Dulce focaliza, e nós vamos ter aí até um desconto especial para os assinantes da revista Coaching Brasil. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Estamos aqui para bater esse papo mais do que especial com Dulce, que já coordenou edição anterior, que já escreveu bastante, que é uma parceira maravilhosa, além de uma amiga muito presente e muito querida. Então, para quem ainda não conheceu Dulce, vamos refazer aquela pergunta que quem já ouviu o vídeo com Dulce já ouviu a resposta, mas vamos perguntar de novo para quem não conhece. Dulce, quem é você? Nossa, essa pergunta que a gente faz para
qualquer mortal a cada, sei lá, não precisa nem ser um ano, pode ser até em menos tempo. A gente sempre está diferente, né? Bom, eu sou uma pessoa ligada à educação, ligada ao desenvolvimento humano. Eu sou uma pessoa muito sensível, sou uma pessoa que gosta de fundo, sou uma pessoa que adora o desafio, sou uma pessoa que, se eu tiver a oportunidade de mergulhar fundo em alguma área do conhecimento que me fascina, eu mergulho fundo mesmo. E eu sou uma pessoa amiga. Quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto mesmo. Boto ela debaixo do braço, como meu pai português, e levo ela para a vida inteira. Ela pode até deixar de gostar de mim, mas se eu gostar dela, eu vou continuar ajudando de alguma forma. Essa sou eu. Exatamente, eu sou uma testemunha viva disso. Quando você é amiga mesmo. Muito, muito presente. Em breve nós vamos divulgar, algumas pessoas já devem ter visto um vídeo que Dulce acabou de fazer, falando sobre essa edição número 100 e convidando as pessoas a participar da revista, porque a nossa sustentabilidade depende hoje ainda exclusivamente das nossas assinaturas. Mas vamos lá, minha querida. Agora que todo mundo já sabe quem é Dulce, vamos falar um pouquinho sobre esse dossiê fantástico, maravilhoso, de um tema que também me encanta e eu trabalho com ele há 30 anos ou mais, que é a questão de grupos e equipes. Então você propôs que a gente fizesse esse dossiê falando de coaching de grupos e equipes. Então vamos começar. O que seria o coaching de grupos e equipes em contraposição ao coaching clássico individual? Então, coaching de grupos e equipes são modalidades de coaching, né? Como coaching executivo, como life coaching, como coaching de carreira, coaching de pré-aposentadoria. São modalidades de coaching. E o coaching de grupos e de equipes também é uma modalidade de desenvolvimento para grupos. E aí, quando eu falo grupos, é de uma forma geral. Porque os processos grupais, eles não estão vinculados apenas ao coaching de grupos e ao coaching de equipes, ou equipas, como diz cá em Portugal. Nós temos outros processos grupais, como a própria psicoterapia de grupos, o próprio grupo operativo. Mas o dossiê, ele trata, nessa edição 100, sobre uma modalidade específica de grupos e equipes, onde o olhar desse coach profissional é um olhar de um para muitos, é um olhar mais comprido, e aí comprido com a letra O. Ele vai ter que ser alargado mesmo, no sentido de olhar aquele grupo de pessoas, ou a equipe, como se fosse uma entidade única. Eu não sei se o pessoal assiste filmes infantis. Eu, como venho da educação e da psicologia, eu trabalhei muitos anos com a terapia individual e a de grupos, para pais, adultos, e a psicoterapia individual para crianças. Então, eu sempre tive a prática de assistir muitos desenhos e filmes infantis. Quando a gente fala lá do Transformers, que eles são várias placas e que juntos eles formam aquele bonecão gigante, é essa entidade única que a gente está querendo dizer que é uma equipe. É como se cada membro dessa equipe fosse um pedacinho daquelas placas lá do Transformer, e quando elas juntam, elas ficam aquele robô gigante. Então, assim, ver desenhos infantis e ver filmes também ajuda muito o profissional que promove desenvolvimento humano, porque ele vai ter ali uma coleção de analogias e de metáforas que vai nos ajudar a entender, às vezes, definições que são mais difíceis, que são mais rebuscadas mesmo. Então, ainda voltando para esse olhar de um para muitos, quando você trabalha com essas duas modalidades, você precisa entender que toda equipe é um grupo de pessoas, mas nem todo grupo de pessoas é uma equipe. Você pode fazer um processo de coaching de grupo com pessoas que vêm de lugares diferentes, mas que têm alguma coisa em comum e que gostariam de fazer algum trabalho sobre essa coisa em comum juntos.
mesmo que tenham olhares e perspectivas um bocadinho diferentes. Então, por exemplo, eu vivi recentemente, no ano de 2020, um processo de coaching de grupo com algumas pessoas que estavam buscando desenvolver competências ligadas à resiliência por conta do cenário pandêmico que o nosso mundo viveu. Então, todas as pessoas, de alguma forma, tinham o mesmo propósito, que era lidar com esse desconhecido que era universal. Pela primeira vez, pelo menos que testemunhamos, né? Porque nós já tivemos outras doenças que também fizeram uma derrama, como o Covid, mas muitos ainda não tinham nem nascido, né? Como a própria gripe espanhola, a peste bubônica e tantas outras. Mas nós testemunhamos nesse grande milênio, né, o terceiro, dizem que é o milênio das mudanças, onde a gente corre o risco de ser pessoas melhores, a gente viu o mundo de joelhos, né? Como a minha bisavó contava, quando de 11 filhos ela perdeu 5 numa tacada só, porque naquela época a tuberculose não tinha cura. Então, uma coisa é você ler isso num livro, saber que alguém passou, outra coisa é tu viver isso. Então, eu tive a oportunidade de viver recentemente isso, que gerou até um trabalho muito legal, que é o meu 8º livro, que está ligado, de alguma forma, ao processo de coaching de grupo, porque ali eu retrato isso. Já na modalidade de coaching de equipes, que é um bocadinho diferente do processo de coaching de grupo, você tem ali relações interpessoais que estão conectadas com aqueles membros da equipe que fazem parte de uma organização ou de um projeto pontual. Eu até escrevo na apresentação do nosso dossiê da edição 100. Nós éramos um grupo de coaches que foi convidado por mim para fazer essa edição. Você me deu essa autonomia e essa liberdade. E no dia que nós nos reunimos para fazer essa capa linda, né, que é em cima da flor dente de leão, nós viramos ali uma equipe de coaches que tinha uma missão ao final de um tempo que oscilava de 45 minutos a 1 hora, e nós tivemos ali uma performance de alto desempenho, nós fizemos em 35 minutos, quer dizer, antes do prazo acordado, e funcionamos ali como equipe. Então, pode acontecer de um grupo se transformar numa equipe? Até pode acontecer. Mas existe um espaço específico para o coaching de grupos e existe um espaço específico para o coaching de equipes. Então, assim, só para aquecer os motores, a gente começa assim. E olha, toda a revista sua, da revista Coaching Brasil, que eu acho maravilhosa, e todas são, mas eu não posso imprimir todas, eu peço para o pessoal lá imprimir, encadernar, porque eu amo estudar, sublinhando e escrevendo e tudo mais. Eu também tenho esse hábito. Se pegar os meus livros aqui, é tudo rabiscado, tudo riscado. E eu não consigo fazer de outra forma também. Aproveitando essa introdução que você deu, queria trazer um pouco, só para fazer aqui uma comemoração, né? Nós estamos com tanta gente bacana aqui presente, né? Nós estamos com o Robson Santarém, estamos com a Ana Pliopas, nós estamos com a Gilda, estamos com o Alex, o Marcel, nossa, é tanta gente aqui, Luciene. Gratidão a todos vocês que estão aqui e que vocês possam já ter desfrutado um pouco dessa nossa edição, principalmente desse nosso dossiê. E vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que começou a acontecer há cerca de 2 a 3 anos atrás, que é quando aqueles oportunistas do coaching, principalmente os oportunistas, né, eles começaram a identificar um nicho para ganhar dinheiro mais fácil, que é, em vez de fazer a sessão 1 a 1, é juntar um monte de gente e ganhar de batelada. Então, eles começaram a fazer o quê? Cursos de formação para quem queria aprender a fazer coaching em grupo, né? E pessoas sem preparo nenhum, né? Então, fala um pouquinho sobre os riscos e perigos de se fazer um juntado de gente e fazer coaching com um juntado de gente sem ter uma preparação e uma formação adequada.
Eu vejo de duas maneiras, sabe, Luciano? Eu acho que tem esse pessoal aí que sofre de demência de caráter, que querem ganhar só o dinheiro, e aí eles nem sabem por onde começar e resolvem fazer um curso, para ao longo do curso tentar ver como é que se começa. Eu acho que tem isso também. Mas eu acho que tem também aquela pessoa que acha que só a boa vontade, e às vezes até um cara legal, um coach bacana, que quer ofertar o seu melhor, acha que, poxa, fazer de um para um é fácil. De um para muitos deve ser fácil também. E entra numa área de forma muito inocente, sem proficiência alguma. Então eu vejo esses dois cenários. Por exemplo, cá em Portugal, eu escuto muito assim: ai, Dulce, eu ainda vou fazer teu curso, porque eu estou trabalhando com coaching de grupos direto e de equipes. Eu falei, mas como é que você está trabalhando se você não tem especialização, não tem uma formação? Ah, eu vou com a cara e com a coragem. Quando eu escuto isso, meu ouvido chega a sangrar, né? Quando é uma pessoa que eu gosto, eu falo, olha, mas vem cá, você, se tiver com uma questão para você lidar de saúde, que é muito específica, você vai procurar o clínico geral ou você vai procurar o especialista? Ah, é. Bom, eu já estou em 2010, eu tinha como objetivo realmente fazer essa diferenciação entre o espaço da psicoterapia grupal e o coaching de grupo. Porque o coaching de equipe ele é mais fácil de diferenciar, porque tu tem uma empresa por trás que está o tempo todo dizendo, olha o time da empresa, que é muito diferente de uma psicodinâmica, de um time, de pessoas físicas que se reúnem e que não tem um líder por trás oficialmente, de maneira, né, formal, com entrega de resultados objetivos. Então, o coaching de equipe ele já se diferencia bastante pelo colorido que ele tem. Mas no caso do coaching de grupo, é muito fácil você pisar fora da faixa. Até porque o inconsciente ele não é prerrogativa só dos psicanalistas. Ele vem à tona no dia a dia, com o vizinho, na sala de aula, no trânsito. E se você não tiver uma escuta apurada, bem triada, que consiga ouvir para além daquilo que está sendo dito e fazer esse alinhamento desse discurso orgânico, lógico e emocional, você pode entender A quando é B. E quando você entende A quando é B, você pode fazer um hecatombe nuclear. E quando você faz um hecatombe nuclear com muitos, o hecatombe quase que é um Hiroshima e Nagasaki, do que com um só. Então você fica muito mais vulnerável quando você tem mais pessoas ao seu redor, né? Do que com um só. É aquela história, né? Tem aquele ditado que você consegue enganar muitas pessoas por pouco tempo, mas você não consegue levar isso de forma longeva. Você não consegue, porque não tem sustentação, não tem estrutura. Então, assim, eu fico muito preocupada quando eu escuto isso. Quando eu escuto assim, olha, eu vou ganhar mais dinheiro com coach de grupos e equipes, aí quando eu ganhar bastante dinheiro, eu faço a tua imersão. Como se a minha imersão fosse caríssima. Eu sei que não é um valor que hoje todo mundo tem, né? Os assinantes da revista Coaching Brasil têm 7% de desconto, porque há um estímulo necessário à leitura para que as pessoas se sintam realmente mobilizadas a assinar, a ler, a fazer parte disso como se fosse ar, oxigênio. Não tem como a gente ser um bom profissional se a gente lê pouco, se a gente estuda pouco. A quinta turma terminou no mês de maio. Eu fiz 2 cursos depois disso. Eu me considero uma pessoa experiente, mas eu não paro de estudar. Porque o grande desafio da gente é estar sempre olhando o fenômeno por várias perspectivas para poder aprender. Isso que eu estou chamando de fenômeno, eu também chamo de idioma existencial. Como é que aquele cidadão ou aquela abordagem teórica consegue ler esse fenômeno? É um pouco daquilo que você fala. Qual é a lente que ele usa? Como é que eu faço para eu entender essa lente? Porque me interessa muito descentrar, que é sair do meu lugar, da minha verdade, para tentar olhar pelo lugar do outro com a verdade do outro. E esse exercício de esvaziamento, muito difícil, que eu vejo que muitos coaches, que não vêm da área humana, tá?
Luciano, eu acho que tem essa influência sim, não tiveram esse preparo também ao longo da sua graduação, da sua formação, em fazer esse exercício de esvaziamento. Que quando se trabalha com relações humanas, isso é fundamental, ainda mais com o desenvolvimento humano. Eu conheço muitos coaches que não são da área humana e que são bons, é verdade, mas conheço muitos que não são. Como eu também conheço muitos coaches que são da área humana e que fazem um monte de porcaria por aí. Eu sei que isso não é uma regra, mas a gente sabe, se você tem a oportunidade de ser trabalhado, por exemplo, eu estou fazendo um curso de teatro. O que o teatro tem a ver com o coaching? Para mim, muita coisa, porque o teatro está mexendo com as minhas essências, com as minhas estruturas internas. E isso, dentro do meu caldeirão, do caldeirão dulce, vai ter uma outra significação quando eu for atuar como profissional. Então, eu recomendo que as pessoas leiam, que as pessoas estudem, que elas façam coisas diferentes, que elas não fiquem fazendo o que a maioria faz. Isso é uma outra diferença, porque as pessoas ficam assim, qual é a modalidade barra nicho que se atua? Modalidade é uma coisa e nicho é outra. Modalidade, por exemplo, coaching de grupos e equipes. E o nicho é, eu atuo com mulheres trans, com homens trans, eu atuo com pais e mães que casaram grávidos. Porque na minha história pessoal, eu me senti excluída em momentos muito importantes da minha vida. Então, eu trabalho com o excluído. Porque a gente precisa olhar para as minorias também. Então, é muito importante você saber que isso é que é nicho. Você atuar nessa segmentação. Eu tenho formação em coaching de equipes e eu trabalho na área de hotelaria. Isso é um nicho. Por exemplo, outro dia eu ouvi de uma pessoa que foi fazer a supervisão comigo e disse assim, eu faço tudo. Executivo, life coaching, carreira, grupos, equipes e pré-aposentadoria. Pô, não faz isso não. Porque você não vai ficar longevo fazendo isso tudo. Não tem como, você não vai ser decodificado no mercado de uma forma, olha lá, aquela pessoa tem aquela marcagrafia. Escolhe a sua modalidade de coaching. É claro que é interessante você fazer várias formações, quanto mais você encher o seu baldinho existencial, melhor para você como pessoa e profissional. Mas não dá para brincar de Deus, não dá para fazer tudo, cara. Não dá. Exatamente. Então, aonde que eu sou melhor? Aonde que o meu olho brilha? Aonde que eu tenho a chance de impactar o mundo e dizer por que a minha existência veio? E aí a grana vem como consequência, porque isso não sou eu que estou dizendo, é a vida que mostra isso. Eu só estou olhando os processos quânticos da vida. E ela é fiel nesse sentido, ela é leal. Se você está fazendo aquilo de forma autêntica, você não está atuando, você não está pretending, né? Você não está fingindo, você vai ser recompensado. Isso é muito claro e a gente precisa botar isso na cabeça, entendeu? Para a gente até não se enganar. Então, é verificar quais são os nichos de atuação mesmo que você quer trabalhar dentro da modalidade que você elegeu. Eu aproveitei a minha profissão anterior. Se eu venho da educação, então eu vou trabalhar com pais, com professores, porque essa é a minha praia. Eu consigo trazer essas pessoas para a minha atual realidade. Eu não deixei de ser psicóloga, mas eu instituí dias na semana para me facilitar a cada vez mais honrar o chapéu que eu estou usando. Então, se eu estou às segundas-feiras como psicóloga, e na terça, na quarta e na quinta eu sou a coach de grupos e de equipes, e na sexta eu não faço nada, porque na sexta eu não faço nada, eu vou ler revista Caras, eu vou ler qualquer coisa, até que seja fora do padrão, para eu poder ver como é que eu funciono dentro de um ambiente totalmente diferente. Aqui a Luciene acabou de dizer, Dulce, muito pontual a sua colocação e eu me vi nas suas palavras. Antes da gente prosseguir, deixa eu fazer até um paralelo aqui com o que aconteceu comigo e com Mônica cerca de uns 15 anos atrás. Nós sempre trabalhamos com a parte de treinamento, treinamentos em sala e treinamentos muito vivenciais. Então a gente mexia e mexe muito com jogos, né? E nós nos conhecemos, aliás, no primeiro festival de jogos cooperativos, que é a filosofia
com a qual a gente trabalha. E foi interessante que a gente indo em empresas para fazer a divulgação do nosso trabalho, nós começamos a ouvir assim, vocês trabalham com jogos? Não, aqui a gente não permite nenhum treinamento com jogo. E aí a gente perguntava por quê? E a história era sempre a mesma, porque um consultor foi lá dar um treinamento e ele usou jogos e ele não sabia usar jogos. Então, vamos dar um exemplo bem rasteiro aqui, ele começava um treinamento completamente desaquecido o grupo, pedindo para um sentar no colo do outro. Então, é uma invasão absurda, né? Então, a gente começou a fazer o quê? Nós montamos um curso de formação para consultores para que eles aprendessem a trabalhar com jogos. E uma outra coisa muito, muito comum também nesse nosso paralelo aqui, é que às vezes uma pessoa, até uma pessoa que trabalha em recursos humanos, ela vai participar de um treinamento, ela vê um jogo, ela participa de um jogo, acha aquele jogo fantástico porque deu um resultado maravilhoso, e aí ela quer replicar o jogo dentro da empresa com a equipe dela, achando que vai acontecer a mesma coisa. Depois ela volta dizendo, eu apliquei o jogo de vocês e não deu certo. Fala, não, querida, não é que não deu certo. O jogo no papel, ele está dormindo. Quando o jogo é aplicado, ele ganha vida. E para cada grupo, para cada equipe, ele ganha vida de um jeito diferente, né? Então esse paralelo aqui é interessante para a gente entender que quando você está trabalhando com uma pessoa, o papo é um. Quando você tem várias pessoas juntos, essa entidade é diferente. A entidade grupo, a entidade equipe é diferente. E é muitas vezes isso que as pessoas elas não têm essa noção. E ela faz essa linha reta de que eu atendo um, beleza, atender um monte é um paralelo, né? Só que não é nada disso. Fala um pouquinho pra gente do seu artigo. E o seu artigo, você faz até uma chamada dele já muito provocadora, né? Então, o seu artigo se intitula Coaching de Grupos de Equipes, uma modalidade coletiva no mundo VUCA Albani, à luz de um paradigma transdisciplinar, a construção do ser e do saber. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o que você colocou nesse seu artigo e depois você convida o pessoal para fazer a leitura dele. Falo sim. Deixa eu só voltar um bocadinho nisso que você acabou de pontuar, que essa coisa de replicar aquilo que se aprendeu num curso, numa imersão, num treinamento, e, poxa, não deu certo. O que eu acho importante é a maioria de nós parar e pensar, quando a gente faz um curso, um treinamento, uma oficina, seja lá o que for, que a gente não saia fazendo a reprodução, que a gente pare por alguns momentos e pense, isso que eu acabei de aprender ou de perceber, como é que eu posso trabalhar isso dentro da minha perspectiva, da minha história, da minha realidade? Porque senão a gente está, de alguma forma, proporcionando a emergência de reprodutores e não de autores. Eu percebo que esse é talvez um dos diferenciais do meu programa de imersão. Eu não gosto de colocar... E vamos falar dele já, em seguida. Máximo 6, porque a minha ideia é fazer você ser autor a partir do que você aprendeu. Então, por exemplo, quando a gente vai para um título como esse, uma modalidade coletiva no mundo VUCA Albani, à luz de um paradigma transdisciplinar, a construção do ser e do saber, esse paradigma é da minha mestra, Aglael Luz Borges, que foi desenvolvido ao longo de 40 anos. E eu tive o privilégio de defendê-lo na academia científica, na modalidade de mestrado. Então, ele tem uma máxima muito profunda. Quanto mais eu sou, e quanto mais eu sou, eu sei. Quando a gente é criança, a gente tem um movimento de ensino-aprendizagem extremamente fecundo. Nada nos para. A gente tem um movimento natural para aprender. Por algum motivo, lá pelas tantas, ou a agência família falha, ou a agência escola falha, esse movimento deixa de ser natural e passa a ser artificial. Eu tenho que estudar, porque amanhã eu tenho prova e eu quero tirar uma nota boa para não ficar de recuperação. Então, quando a gente já tem essa equação embalando o nosso movimento interno, que deveria ser pela busca do conhecimento, porque o conhecimento é terapêutico,
quando a gente deixa ele nos atravessar e quando a gente pensa ele por uma perspectiva para além da cognitiva, pensa de forma visceral mesmo. Vou te dar um exemplo. O Piaget falava lá do estágio hipotético-dedutivo, que é quando a gente tem capacidade de abstrair, de fazer inferências, de fazer deduções, induções, análises combinatórias. Esse é o pensamento formal ou hipotético-dedutivo. Isso é dentro da cognição. Agora, como é que eu pego Piaget e levo para a minha vida no dia a dia? Pô, meu pai era meu amigo pra caramba. Já decolou para o infinito há 15 anos. Como é que eu lido de forma operatória formal com o meu pai, que está vivo dentro de mim, mas eu não posso mais tocar nele, ele não é mais concreto? Como é que eu trago ele para dentro do meu mundo interno, sem ficar arrastando corrente, ou ficar me colocando, eu não tenho mais o papito. Bom, o papito ele entra numa outra dimensão dentro de você. Então, quando a gente fala para perceber o conhecimento como algo terapêutico, e eu falo a gente, porque isso está no paradigma da professora Glael, isso está hoje no vocabulário da minha equipe de professores do programa de imersão, é porque a gente entendeu que essas dicotomias do orgânico, do afetivo, do cognitivo, do social e do transcendental, elas só existem com fins didáticos. Mas nós somos um CD, nós não somos um disco de vinil. Nós somos uma gestalt única, que às vezes esse fio é que embolou aqui. Então, eu tinha uma missão assim. O Robson foi o culpado disso tudo, desde o início, né? Que ele falou, pô, tu tem que coordenar um dossiê. Eu falei, eu sei que eu tenho que coordenar, está chegando a hora. E aí, não, vamos ver, vamos falar com o Luciano. Não, eu vou falar com o Luciano, eu também quero coordenar. E aí você veio com um convite, quase que uma sincronicidade do universo. E aí eu pensei, bom, eu tenho que articular 4 fios. Isso para mim, que escrevo livros e que amo escrever desde criança, era um grande desafio. Porque você vai trabalhar com 4 cores diferentes. E aí isso me remete lá às rendeiras do Ceará, que faz a costura de bilro. É assim que eu vejo escrevendo a minha produção cognitiva, afetiva, social, transcendental e orgânica. Então eu pensei, coaching de grupos e de equipes é uma modalidade de intervenção coletiva. Ponto. Isso é um fio que eu tenho que puxar. O mundo VUCA nem mais é, porque depois da pandemia destruiu-se as pequenas e míseras certezas que nós, um dia, achamos que tinha. Precisava trabalhar o VUCA, o BANI e ainda fazer com a diagonal do paradigma da professora Glael, que é um convite a olhar a nossa ontogênese. Espera aí, vamos olhar o início do bordado. Como é que é a história do Luciano lá desde a pré-história, lá da mãe e do pai, quando era 1 mais 1, para gerar o terceiro eu, que é o Luciano. Então, o paradigma ele tem esse compromisso de fazer um voo interno na sua jornada interior. E aí, fazendo a costura com a sua ontogênese, que é você com você mesmo, e a sua filogênese, quer dizer, o homem Luciano, representando uma parte da espécie humana que nasceu no século XX, que está enquadrado em profissões que lidam com o desenvolvimento humano, ou seja, a necessidade de utilidade faz parte desse homem, senão ele não ia trabalhar com o desenvolvimento humano. Quer dizer, se a pessoa nunca parou para pensar nisso... Então vamos lá, volta então a falar sobre a 6ª turma do seu programa de imersão. Então, agora na 6ª turma, nós teremos novamente a Praxis 1, que já existia desde a primeira turma, que é o grupo Coaching de Grupo para Coach, e a Praxis 2, que eu instituí na turma 5, que é o Coaching de Equipas, ou de equipes, né? Onde nós temos a oportunidade de interagir com uma empresa de pequeno porte, onde os coaches que vão se especializar em grupos e equipes farão entrevistas com sponsor, com stakeholders, para poder viver o mais próximo de uma situação real, do que de fato acontece e deve acontecer no mercado. Olha, tem uma pergunta aqui que está surgindo de uma pessoa da Coaching for Action. A formação também se aplica à utilização da teoria e técnicas a serem aprendidas na atuação com times esportivos? Fantástica pergunta. Sim, queridíssima. Rubio Soares, que é o professor de ROI, traz cases de coaching de equipes, tanto do mundo corporativo como do mundo do desporto,
em relação ao futebol. Então, nós teremos ali não só a oportunidade de olhar a teoria do Marshall Goldsmith, mas também do Tim Galloway, que é, vamos dizer, a base de formação do Rubio. Então, assim, modéstia à parte, está muito bem amarradinho o curso, sabe? De nada, Flor. Muito obrigada, de nada. Quem está nessa foto? É a Camila? Que está um pouquinho aqui, eu não consigo enxergar. Também não estou identificando, mas vamos lá. É a Identifique-se, minha Camila cara, vamos Bonavito. lá. Ela tem um nome bonito, Camila Bonavito. Será que é ela? Legal. Então, assim, o curso ele vai começar quando? Você ainda Boa. tem vagas? Ainda tenho 2 vagas, o curso começa dia 6 de outubro. Nós já começamos a fazer os pre-works, que é uma abordagem dentro de uma metodologia que eu aprendi com a minha queridíssima Jennifer Britton, que é uma coach canadense, PCC. Eu tenho autorização de usar essa parte da abordagem dela, que eu acho muito interessante. Então, dentro da modalidade de coaching de grupos e equipes, nós podemos usar esse material e, como objetivo, você viver aquilo que um cliente precisa viver, você o tempo todo vai experienciar o modelo teórico prático junto comigo. Só que você vai aprender por que você faz o que você está fazendo. Então, os pre-works já começaram. Eles duram de 45 minutos a 1 hora. Até o final do mês, depois que as pessoas pagarem a primeira parcela, elas já vão ter acesso à pasta do Dropbox, que tem muito material. E vai ter mais ainda até o final do curso, porque o material vai sendo colocado na medida que o grupo de profissionais que estão conosco vai evoluindo, né? Existem materiais inéditos em relação à turma 5, porque eu, como disse lá no início, eu fiz algumas formações em julho e agosto, então é claro que isso vai, de alguma forma, reverberar na turma 6 e vai reverberar na 7, na 8ª, enfim, que eu nunca vou parar de estudar. Muito bom. E qual é a duração desse seu curso, Dulce? São 19 encontros. Do primeiro ao terceiro são 2h30 de aula e do quarto até o 19º são 3 horas de aula com 5 minutos de intervalo. São 19 quartas-feiras, isso dá em torno de 4 meses, quase isso. Eu diria que você não vai investir apenas essas 3 horas semanais, porque todas as aulas são gravadas, então a gente recomenda fortemente, vivamente, necessariamente, ouvir as gravações para também desenvolver a escutativa, desenvolver o foco, a atenção, essa questão de como lidar de um para muitos, o silêncio, a linguagem corporal, a comunicação não verbal, tudo é material de trabalho. Então, você vai precisar aí dedicar umas 6 a 7 horas por semana no é bonito ao longo da formação. Só que a coisa é tão envolvente, Luciano, que ninguém sofre, não dói para fazer isso. Só basta a pessoa se organizar. Agora, se a pessoa está em um projeto de trabalho, enlouquecidos, aí não vem não, não vem fazer não, porque senão vai dar defeito, vai até passar mal e ir para o hospital. É isso mesmo. Então, pessoal, para quem tem essa disponibilidade, porque precisa também estar disponível, é uma excelente oportunidade para dar esse passo a mais na carreira. Muito bom. Nós já vamos aqui para o nosso fechamento, já já. Falar um pouquinho. Bom, uma coisa importante, né? Para quem for fazer este curso, esta imersão, não vai ficar olhando só para a carinha linda de Dulce. Vai também encontrar outros mestres. Fala também um pouquinho deles. Então, você está diante de uma oportunidade de interagir com a multiculturalidade de raiz. Então, nós temos brasileiros, portugueses e romenos no programa de imersão. Robson Santarém está comigo desde o início. É o professor de Storytelling como ferramenta de intervenção nos processos grupais, seja coach de grupos ou de equipes. Nós temos a querida Helena Anjos, que dá 2 disciplinas escandalosamente maravilhosas, que é justamente coaching interno e interino coaching.
em processos de coaching de grupos e de equipes. A Helena foi coach interna por mais de 20 anos nas empresas Correios de Portugal, né, uma empresa de grande porte. Então, ela traz um olhar muito acurado de um projeto muito interessante desenvolvido por ela e pela equipe dela, que ela instituiu no próprio CTT. Uma segunda disciplina que a Helena dá, que eu sou fã, que é do Clone ao Clown, onde ela traz o palhaço e nós nos desembrulhamos, como diz o marido dela, Antônio Delgado, para encontrar o nosso melhor, no sentido de rirmos até dos nossos fracassos, das nossas desgraças, como o palhaço faz quando ele está lá no circo e alguma coisa dá errado, lá nas brincadeiras deles, né? Do palhaço com os amigos palhaços dele. Nós temos também Hernil Diaconesco, uma disciplina mega blaster importante, o poetar pensante, onde ele articula alguns poetas, alguns escritores com as competências da ICF. Então ele traz, né, o gigante Fernando Pessoa e seus heterônimos, essa de Queiroz, Clarice Lispector, e ele vai nos ensinar nas letras, via fonema e grafema, o que é a presença, o que é, de fato, a escuta ativa. Enfim, eu fiz uma costura junto com esses meus amigos, que é família, né? São família, muito bonita. O bordado é sinistro no bom sentido. Temos Rubio Soares trazendo essa objetividade, que é muito legal você ter um coach que vem da engenharia e da administração, tem esse olhar meio sistêmico de drone, bem objetivo. Então, ele traz o ROE e o ROI, ele nos ensina a fazer um trabalho mediante empresas que precisam, vamos dizer, desse indicador. Ele ensina como nós devemos colocar isso, inclusive, na proposta comercial. E isso curso nenhum tem, tenho 100% de certeza, além do cara ser bom mesmo no que faz. E ele traz cases de coaching de equipes, tanto do mundo do desporto, que é o trabalho que ele vem fazendo cá em Portugal. Inclusive, ontem nós recebemos uma notícia incrível, Luciano. Ele oficialmente está trabalhando a partir de hoje no Boa Vista, que é um dos 4 maiores clubes de Portugal. Então, nós estamos, assim, para quem assistiu Ratatouille, deve lembrar lá do irmão do Remy, né? Quando ele comia aquele queijo, vinha aqueles foguinhos. A gente está assim, igual aqueles foguinhos lá do Ratatouille, Que legal. sabe? Então, assim, ele traz esse olhar para o curso. E a gente tem Fernanda Loureiro, que também é outra fera. Ela, além de fazer um voo panorâmico em cima do paradigma da professora Glael Luiz Borges, no último dia de aula, ela dá a disciplina Marketing e Ética, no sentido mesmo de nos orientar como é que a gente pode entregar aquilo que de fato a gente quer entregar e como é que a gente deve se anunciar para esse mercado. Uma das coisas que a gente percebeu, eu e a Fernanda, é que muita gente entrava para fazer a minha imersão porque me achava uma pessoa legal e diferente, mas não tinha a menor ideia do que ia viver comigo e com a minha equipe. E o que você vai correr o bom risco de viver comigo, com a minha equipe, é o encontro com você mesmo. Mas é o encontro com você mesmo desde quando você era pirralho. Nós vamos fazer um aniversário emocional, vou arrastar você lá do útero da tua mãe até os dias de hoje. Então, isso é muito sério, muito legal. E quando você reencontra com a tua essência, você aí não tem mais como ser fake. Porque às vezes a gente pode ser fake até sem querer. A gente vai querer entregar aquilo que a gente quer entregar. Sabe? De verdade. Mas tu veio aqui fazer o quê? Tu é ou tu está nesse mundo? E aí, quando tu tem esse insight, a Fernanda vai lá e entra. Mas, olha, você pode fazer assim, assim, assado. Ver o que você acha. Olha daqui, olha dali. Vamos assistir esse vídeo junto, vamos debater. Então, assim, é uma equipe sinistra, definindo termos. Muito profunda, muito interessante e muito competente. Modéstia à parte. Maravilha. Assinantes da revista Coaching Brasil têm 7% de desconto. Se você ainda não é assinante, faça sua assinatura, entre em contato com o Dulce e aí já garanta a sua vaga, que só tem 2 vaguinhas restantes. Legal. Pessoal, para a gente fechar esse nosso papo, Dulce, eu tenho que te jogar uma bola aqui que você sempre inovadora.
você sempre rompendo com todos os nossos modelos e paradigmas. Então, nós estamos comemorando aqui a edição da revista Coach Brasil número 100. E pela primeira vez, uma coordenadora de dossiê faz uma coisa que ninguém tinha feito, que é, além de juntar 9 pessoas, incluindo ela, para produzir um dossiê maravilhoso, ela chama uma 10ª pessoa, no caso a nossa querida Ana Pliopas, para fazer uma leitura de todos os artigos, que aí veio o termo aqui, fazer uma meta-leitura, para que a Ana pudesse dar um panorama aéreo de tudo o que aconteceu nesse dossiê. Então fala um pouquinho sobre de onde que surgiu isso e o resultado maravilhoso dessa meta-leitura que a Ana fez. Falo sim. Eu, há tempos, eu venho observando a Ana, tipo 5, 6 anos, acho que até mais, dos eventos da ICF Brasil. A Ana sempre muito discreta, muito observadora, muito simples no sentido de ser aquilo que ela é, sabe? E eu acho a Ana admirável. A Ana Pliopas é minha supervisora. E a Ana, ela vem da biologia, então ela afetivamente ela já fica dentro do meu coração com muito carinho por conta de Piaget. Então, Ana, para mim, hoje, não é só a Ana é a Ana Piaget. E a Ana, ela não fica preocupada em fazer bonito, entregar bonito. Ela vive a beleza. Então, ela costura bonito, dentro daquela simplicidade dela. Você vê que até o nome dela é um nome simples, Ana, que você vai ler de trás para frente e de frente para trás. E a Ana, é claro, depois que eu tive acesso a ser a coordenadora do dossiê lá da língua portuguesa, Unidade na Diversidade, que também me deu um prazer gigante, eu imprimi a revista, né? E quando eu comecei a ler a revista toda, eu esbarro com a Ana, com a coluna Um Outro Olhar. Porque o carro-chefe da Ana é a supervisão e a carreira. Exato. Então, ela é uma pessoa, é isso que eu estou falando para todos desde o início. Ela não fica brincando de Deus. Ela definiu qual é a modalidade que ela vai atuar e ela sustenta isso. E vive lotada. E, se Deus quiser, vai ficar ainda mais. Porque ela entendeu qual é o lugar dela no mundo. Ponto. E aí, a Ana fez comigo e faz um trabalho de supervisão que, para mim, é muito importante, muito rico. Eu me sinto muito confortável quando eu vou trazer dor para ela ou fantasmas meus, porque ela me acolhe, me ouve, faz perguntas que eu não tinha corrido bom risco de fazer para mim mesma, e ela me leva para um lugar que é muito especial. E aí eu não podia viver uma coisa tão grande, com tantos fios, porque você vê, eu trouxe Fernanda Bustos da Argentina, o Emil da Romênia, a Helena de Portugal, o pessoal do Brasil. Aí eu falei, cara, como é que a Ana vai ver isso do olhar da supervisão? Porque a Ana também é um drone, ela enxerga o sistema, né? Porque a gente está falando de coaching de equipes, e a Fernanda Bustos fala muito bem isso no capítulo dela. Coaching de equipe é igual a sistemas. Ela vem de uma abordagem da teoria sistêmica. Mas é isso mesmo, se você vai olhar todos os lados desse grande caleidoscópio que é a vida, você corre o bom risco de acertar um pouco mais, porque você também não tem a verdade absoluta. Então, eu pensei na Ana como um drone mesmo. E aí eu falei, Ana, eu queria que tu lesse tudo, você vai ser a primeira que vai ver, até antes que o Luciano. E que você fizesse esse voo panorâmico da visão super. Tanto que foi isso que eu escrevi na abertura do dossiê. Ela dá uma senha muito importante. Você que é leitor, fica atento à mensagem do autor. O que esse autor quer dizer para você? Para e pensa nisso. Não é copiar a fala do cara e botar e vender no mercado como se a fala fosse sua. Não é isso, criatura. Olha aquilo, deixa te atravessar e sente e pensa e cria a partir daí. Aí a outra pergunta que ela deixa, qual é o ponto de partida do cara? Ou da carinha? E de que onde ele parte, onde ele quer chegar? As pessoas têm um motivo, um objetivo para escrever. E aí, assim, quando a Ana me mostrou o capítulo dela, que ela ainda fez aquele gráfico, eu falei, nossa, que belezura. Tinha que ser ela mesma, cara.
Então, assim, a Ana hoje faz parte da minha vida, dos meus processos de trabalho pessoal e profissional. Então, ela tá, porque eu acho ela muito competente, ela arrebenta, tá? No bom sentido. Você quer uma super. Ela pode até ficar milindrada, ai, Dulce, para com isso, não sou tudo isso. Ela é, sabe? Ela é. Com certeza. Né? E às vezes eu percebo até que as pessoas às vezes ficam até incomodadas comigo porque eu falo aquilo que eu acredito e sinto de forma veemente. Eu sei o meu valor, Luciano. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso. E é muito importante cada um de nós sabermos qual é o nosso valor, o que a gente pode e o que a gente não pode. Isso não é ser arrogante. A gente tem que saber quem a gente é. Uhum. Senão, a gente corre o risco de ser iludido e arrastado por esse tsunami, sabe, que está arrastando um monte de gente e as pessoas fazendo coisas que elas não querem fazer ou não acreditam, mas porque o outro fez, e se o outro fez, sei lá, eu devo fazer também. Não, sustenta quem você é, acredita em quem você é. E, sinceramente, a Ana, para mim, ela é uma pessoa que faz a Visão Super. E quando eu encontrei aquela coluna dela do Outro Olhar, ela me deu de bandeja ali a palestra que eu ia ministrar sobre acordo de coaching na ICF Brasil, com exemplos reais. Eu falei, gente, enquanto as pessoas não olham para as outras, tentando encontrar o valor que elas têm e ficar só nesse movimento, ai, essa é melhor que ela, ai, porra, a gente não vai sair dessa situação que a gente está hoje deprimente, principalmente no nosso país, onde está vendo um monte de coisa errada, porque a gente não se organiza, não se junta, não tem coragem de dizer, olha, ali, ele realmente, a especificidade dele, é ele que tem que ir, não sou eu. Quando a gente vê isso, a gente vai vibrar justamente nessa comunhão do encontro de eus, que é o encontro de vários eus com o sagrado, que eu chamo de Deus. É isso. Exato. Exatamente aqui, ó. Eu não sei quem é, porque o nome que não dá para identificar, mas acaba de dizer, tem razão, Dulce. Bela parceria com a Ana. E é isso aí. E a Ana, ela É tem a um Ângela lugar Rudolph. cativo nessa É a coluna, Um Ângela Outro Rudolph, é Olhar. uma fofa. É consciente, entendeu? É, a Ana tem lugar cativo nessa coluna. É, ela só vai sair dessa coluna quando ela pedir, porque até lá ela não sai. Ela é fantástica, maravilhosa e, meu Deus, viva a Ana. Minha É, cara Dulce, vamos aqui encerrando o nosso papo. Fica então o convite para quem ainda não leu esse dossiê. Acesse esse dossiê, são 10 artigos maravilhosos que vai ampliar sobremaneira a sua visão sobre o que significa coaching de grupos e equipes. Dedinho levantado. só queria fazer só uma palhinha, dar um ligeiro spoiler. Tá? O capítulo 1, eu vou fazer essa definição de termos, atravessado pelo mundo VUCA, Urbani, e costurado com o paradigma dos Borges. O segundo capítulo, a gente tem Hermil Diaconesco, que vai trazer uma leitura muito especial, que é essa relação espaço e tempo do eu e do nós. Depois temos a queridíssima Maria Angélica Carneiro, da Ecosocial, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu admiro muito, aquele jeito interiorano de observar e de ser, trazendo um artigo que nos leva para o começo, indivíduos, grupos e times. E usa uma metáfora do lápis de cor. Luciano, o que é aquilo? Coisa mais linda. Somos todos, na verdade, lápis de cor. Depois nós temos, logo em seguida, a queridíssima Fernanda Bustos, que cria quase que um processo de mentoria do que é o coaching de equipes via sistema, levando em consideração que em espanhol a equipa é equipo. Então, olha que bonitinho. Vamos da equipa a equipe a equipos. Capítulo 6, Rubens Soares traz um olhar bem disruptivo do alto com U com alto com L, fazendo uma ênfase muito profunda com o paradigma da professora Glael. No capítulo 7 vem ela, Jaqueline Weigl, danada, futurista, disruptiva, que também é de vanguarda, pioneira, quebra parâmetros, padrões, trazendo a importância da integração desse humanismo com a tecnologia. Capítulo 8 vem Fernanda Loureiro, que vai bater na porta dos filósofos para entender qual é o lugar
do marketing com a ética. É muito lindo esse capítulo. Ela deixa para mim uma questão: como criar um negócio forte e construir um mundo melhor. Como é que a gente faz o nosso trabalho ser significativo e ajudar um montão de gente? Depois a gente tem Robson Santarém, que, para variar, está sempre fumando um beck especial, porque ele traz a sabedoria coletiva, fazendo a diferença, e ele vai beber na fonte do Jung, trazendo o conceito do tu eterno. Rapaz, tem que ler aquilo sozinho em casa, sem criança, sem ficar pensando em o que vai fazer para o jantar, sabe? Ler, porque você vai sentir uma presença especial. E, por último, mas não menos importante, a minha supervisora querida, Ana Priopas, fazendo um voo panorâmico sinistro, que é maravilhoso. Muito obrigada. E que voo. Obrigada a todos, ao Robson, a menina do Coaching for Action, acredito que seja a Camila, ao Alex, Tatiana, a Ana Priopas, que está aí, uma outra Mônica, a Ângela, o Carlos. Não, é a Mônica, é a mesma Mônica, é a minha Mônica, que ela diz aqui que quanto mais conhece você, olha, ela diz que quanto mais ela te conhece, mais ela fica sua fã. ela vê, é uma maluca. Enfim. Obrigada, Luciano. Muito bom. Obrigado, minha querida. Gratidão por esse dossiê maravilhoso, por esse papo maravilhoso aqui, que em breve estará lá no nosso YouTube. Então, pessoal, para você que ficou conosco até aqui, excelente semana, excelente dia, fiquem bem e até breve. Até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, André. Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie este projeto. Seja premium.